Fala galerinha, então aqui nós vamos fazer o nosso pequeno programinha, nosso primeiro joguinho de Snake, também conhecido aqui no Brasil como o jogo da cobrinha. Então vamos diretamente ao assunto. Bem, então nós começamos com os tags do HTML para nós criarmos a nossa paginazinha em HTML para a gente poder ver num browser, no Chrome, no Internet Explorer mesmo, se você vive debaixo de uma pedra por alguns anos. E é isso. Então, aqui nós vamos desenhar o canvas, que seria um grande pedaço de papel mais ou menos que nós vamos colocar para desenhar. E que nós vamos usar o jQuery para algumas funçõezinhas básicas que nós temos de movimento. E embaixo nós vamos chamar o nosso arquivo em JavaScript, que será a base, o coração do nosso jogo. Então vamos para o arquivo JavaScript. Bem, aqui está o nosso arquivo JavaScript com todo o nosso código. Aqui nós vamos definir o canvas para definir, pegar o padrão da largura e da altura. Aqui nós vamos colocar todas as nossas variáveis que nós vamos colocar. Esse CW vai ser o tamanho, vai ser a largura do quadradinho que nós vamos fazer. Então, beleza. Aqui nós vamos colocar um vetor para a cobra. E logo após nós vamos fazer o init, que será o início do jogo. Isso aqui tudo será iniciado logo no início. Então aqui nós colocaremos que a direção padrão que a cobra vai começar a se movimentar vai ser para a direita. Nós vamos criar a cobra e a comida. Também nós vamos colocar a pontuação. Aqui são alguns sons que eu coloquei, mas você pode colocar também, pode alterar e pode colocar outros sons também. Aqui nós vamos colocar o desenho. Isso aqui seria a velocidade da cobra, mas também imagine como se isso aqui fosse um lápis no qual você está rabiscando um papel. E isso daqui você vai colocar tipo a velocidade que você está rabiscando no papel. Então, basicamente, é a velocidade. Então, nós vamos criar a nossa função para criar a cobra. Aqui nós temos o tamanho da cobra, o vetor para a cobra, que a cobra vai ter que ir aumentando. E aqui nós vamos definir o vetor da cobra. E nós vamos colocar como uma cobra se estivesse no lado esquerdo, no topo, e ela se movimentando para a direita. E nós vamos criar a comida. Aqui nós criamos um random para o x e o y, para que ela spawne ou apareça nessas partes randômicas no canvas. Logo em seguida nós vamos pintar a cobra. Aqui nessa parte nós vamos colocar como se fosse o rastro da cobra. Lembra que eu disse do papel e do rabisco? Imagine que a cobra seja aquele rabisco. Então ela vai ficar gigantesca. O que isso daqui serve para fazer seria como se fosse uma borracha que vem atrás apagando o que não é parte da cobra, para não deixar um rastro, assim por dizendo. Então, isso que se dá isso. Então, aqui nós vamos fazer o movimento da cobra. Aqui nós vamos fazer um movimento meio básico. Nós vamos tirar o último quadrado e colocar na frente da cobra. Então é como se fosse a cobra, a gente vai pegar o último quadrado e colocar na frente, o último quadrado coloca na frente, o último quadrado coloca na frente, sempre assim. E aqui seria o movimento dela baseado na direção. E aqui seriam as nossas cláusulas de game over, que seria se a cobra bateu nela mesma. Aqui nós vamos criar a posição da cabeça. Se a posição da cabeça for igual à posição da comida, nós vamos adicionar uma nova cabeça. Então é isso daqui. E se for isso, nós vamos incrementar e colocar um pedacinho no rabo. E também nós vamos aumentar
nossa pontuação. Aqui são os sons que eu coloquei baseado na pontuação, que você também pode modificar depois para colocar também baseado na pontuação da forma que você preferir. Aqui nós vamos criar a comida. Desculpe, estou um pouquinho rouco. E aqui nós vamos criar a comida. E aqui nós vamos colocar, quando ele pegar a comida, ele vai colocar a comida diretamente atrás no rabo. E depois ele vai colocar. Isso aqui não, na verdade, isso aqui ele vai colocar. Exatamente isso. E depois nós vamos voltar ao normal. Aqui nós vamos pintar as células da cobra também, para elas ficarem da mesma cor que nós vamos definir depois. Então aqui nós vamos pintar a comida e o score na página. Aqui nós vamos pintar os pequenos quadradinhos que vão ser. Aqui eu defini como se ele fosse um quadradinho preto e vai resultar em tudo sendo pretos. Todos os quadrados vão ser pretos, mas se, por exemplo, quisesse mudar para blue, ou green, ou red, essas coisas assim, também se preferir, fique à vontade. Aqui nós vamos checar para ver se tem alguma colisão, para depois nós colocarmos na nossa cláusula de game over, que se isso aqui acontecer, então ele vai e retorna para aquela função e checa para ver se ele colidiu, e se ele colidiu, vai dar game over. O game vai se reiniciar. Isso aqui é uma função básica para os sons. E aqui nós finalmente temos o controle para o teclado. Aqui nós colocamos, definimos tudo. E aqui na verdade nós definimos as posições das teclas. E nós também colocamos para que elas, a gente colocou esse não comentário, mas essa cláusula aqui, de se isso também foi diferente, poder a cobra não dar ré. Então isso também é uma coisa a se pensar, para a cobra não poder dar ré. Então é basicamente isso, e tudo isso será aplicado no HTML, e depois é só você dar um right click no HTML ou dar um double click mesmo e abrir no browser, que vai abrir o jogo completo. Bem, espero que tenham aprendido alguma coisa e que vocês possam fazer seus próprios jogos também e possam se divertir também. Bem, espero ter ajudado e até a próxima.